Chegou o momento do esporte aqui no Fala Rio Grande. Nós vamos falar de Inter agora, que amanhã joga a primeira partida da semifinal da Libertadores. E aí, Grazi? Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje no Fala Rio Grande. Vamos falar de Internacional e muito especial hoje, porque a gente vai falar diretamente com quem tá lá. Tá lá no Rio de Janeiro, já tá no ambiental, é isso mesmo? Tem uma convidada muito especial hoje para participar do Fala Rio Grande aqui, para falar de Inter, de Libertadores. Boa tarde, Monique. Gente, me coloquei aqui para mostrar essa vista maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. E aí ligaram uma furadeira, gente, no momento que eu tô aqui, direto do Rio, com a minha camiseta colorada, para também falar um pouquinho sobre a torcida que está se mobilizando. Cerca de 15 ônibus já estão vindo. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, senão eu mudo de lugar aqui, peço perdão. Tá um pouquinho barulhento só, Monique. Eu vou ter que sair daqui. Essa visão aí, né? A gente embaixo de chuva aqui, Monique. E tu aí, esfregando pra gente aí essa visão maravilhosa dessa cidade maravilhosa. Camisa do Inter, já tá pronta pro jogo, Monique? Tô com uma ansiedade absurda, assim como também toda a torcida colorada, e a gente tá percebendo esse movimento intenso da torcida, essa mobilização maravilhosa. Isso eu tenho certeza que vai refletir lá para dentro do campo. Eu vinha falando, Grazi, sobre a mobilização da torcida, especialmente essa galera que está vindo de ônibus. São cerca de 15 ônibus que vêm com torcedores colorados de todas as partes aí do Brasil, majoritariamente de Porto Alegre. O itinerário não foi divulgado pelo Inter por motivos de segurança, né? Tem muitos torcedores também que vieram de avião. E na minha vinda para cá, que eu já cheguei na segunda-feira cedinho, e muitos torcedores também, a galera está muito confiante. Especialmente, assim, um empate já é um bom resultado, porque o pessoal sabe que depois, levando lá para o Beira-Rio, tem toda a atmosfera colorada, a mobilização, ruas de fogo, tudo mais. E isso está sendo um movimento muito bonito e eu tenho certeza que essa Libertadores vai ficar para a história. Eu estou muito confiante, estou confiante que a gente vá vencer o Fluminense. E depois aí uma final que, assim... Monique, deixa Sério, eu te como torcedor agora, quando eu penso, Grazi, já me embarga a voz. Pensar em estar amanhã no Maracanã, no templo do futebol, vai ser incrível. Lotado, né? Maracanã lotado. A Monique, que é influencer digital, coloradérrima, pra tudo que é lado que vai no mundo, leva a camisa do Inter e também faz parte de um canal super famoso, que é o canal do Baldaço, né, Monique? Monique, como é que tá aí a expectativa dos Fluminense, aí o pessoal do Fluminense, os cariocas aí, tem muita expectativa. Tu tá no Rio desde ontem, né? Sim, eu cheguei ontem pela manhã, 9 horas da manhã já estava aqui, também falou que eu tô fazendo a cobertura por aqui pelo canal do Baldaço, e a gente já entrou, né, ao vivo, e assim, recebendo os recados dos torcedores do Fluminense. E eu falei aqui na minha fala inicial sobre a confiança da torcida colorada e do outro lado não está diferente. Os torcedores do Flu também estão muito confiantes, o Diniz vem de um bom momento, treinador de seleção brasileira, o time do Fluminense também muito bom e para eles tem o fator do ineditismo dessa competição, né? Afinal de contas, eles estão buscando aí a sua primeira taça da Libertadores, mas não vão levar. Ô, Monique, outra situação é a galera Colorado, né? Ontem eu até fui pras ruas pra falar com os colorados. O Colorado tá muito confiante quanto o Enner Valencia, né? O Enner tem gols importantes do Inter e são praticamente os gols da Libertadores da classificação, né? Tem 4 gols e os 2 gols do River, contra o River ali, que foram super importantes pra classificação do Inter. Enner Valencia, a expectativa sobre ele, tu falando sobre isso. Tu acabou falando o que eu ia dizer sobre o Enner Valencia, os gols dele, ele desencantou numa Libertadores, ele foi muito decisivo, então amanhã também tem muita expectativa para isso, porque o jogador de seleção também, um jogador que a camisa vestiu perfeitamente no Enner Valencia, então muita expectativa também, e a confiança que sairão gols dos pés de Enner Valencia. E outro nome, Grazi, se tu me permite citar, é o Rocher. Eu acredito que esses 2 jogadores fazem... a gente brinca, né, sobre dar metade da taça do Yali, na outra conquista
que tivemos importante, talvez daria para dividir aí a taça entre Rocher e o Enner, especialmente o Rocher pela partidaça que fez no jogo contra o River, por ter defendido o pênalti também, e ainda emblemático o gol que ele fez de pênalti. Então, já saiu um pouquinho aí para também citar o Rocher, que foi outro jogador que chegou e vestiu muito bem a camisa do Internacional e também já é muito liderança. Sim. Monique, vou deixar tu aí fazer a tua transmissão. Daqui a pouco tem transmissão, né? Tu falou que tá na correria aí. Daqui a pouco o Inter chega. Daqui a pouco não, final da noite praticamente, final da tarde, noite, início da noite, o Inter chega no Rio de Janeiro. Tá previsto pro Inter sair daqui 18 horas, aqui de Porto Alegre, que tá chovendo. Tu tá nessa cidade maravilhosa, esse sol maravilhoso. Olha, Monique, um pouquinho de inveja de ti. Tem essa programação do Inter de sair daí, eu tô ciente, né? E assim, já nos dá uma tristeza por saber que o Rio Grande está, infelizmente, abaixo de chuvas novamente. Tomara que a gente não tenha mais aqueles incidentes de alagamentos e tudo mais, né? E aqui tá muito calor. Grazi, falando sobre o jogo também, amanhã a previsão é de um calor maior ainda do que hoje. Eu tô aqui, gente, até tá com o cabelo solto, mas assim, começa a suar e tudo mais, então fica a preocupação aí também para o jogo de amanhã. Sobre a nossa transmissão, sim, a gente tá o tempo todo no ar aqui também, nas redes sociais também falando e trazendo esse bastidor do Rio de Janeiro para quem, porventura, não pode vir. Mas, lembrando, 4.000 torcedores colorados amanhã no Maracanã, ocupando todo o espaço que foi destinado à torcida colorada, sendo desse número todos sócios do Internacional. Isso também é importante falar, porque a gente sabe o quanto ser sócio ajuda demais o clube. E essa mobilização está muito bonita, está realmente muito emocionante. Eu, como torcedora, fico muito emocionada também. Entra em campo, além da parte profissional, que a gente está trabalhando. Eu falei para a Grazi, bom, vamos lá, participe com todo o prazer, mas rapidinho, porque a gente também não para por aqui. E reitero, eu penso que vai ser histórico, porque a gente vai lembrar demais também por todo o contexto dessa Libertadores. A gente está numa campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, pior ataque do Brasileirão, e aí a gente foi crescendo na Libertadores da América. Então esse panorama faz o futebol ser mágico, por isso que é tão apaixonante. E a gente que trabalha, a gente que ama o futebol também, né, é realmente um privilégio, e eu sou muito grata por poder estar também levando um pouquinho para a torcida, né, o que está acontecendo por aqui. E amanhã no Maracanã vai ser uma noite incrível, eu tenho certeza. Eu estou falando assim, sem receio também, porque os torcedores do Fluminense, que antes me perguntou, né, se estão confiantes ou não, falam em goleada e tudo mais. E eu acredito, Grazi, que esses torcedores estão levando em conta o retrospecto do Campeonato Brasileiro, porque a nossa competição na Libertadores está sendo feita passo a passo, jogo a jogo. O Cudê está muito bem, os jogadores estão entrosados, a gente vê os bastidores que o Inter traz também em todos os conteúdos das redes sociais, e é um trabalho que está sendo feito magnificamente, e isso tudo nos leva a acreditar demais nessa Libertadores, nos leva a acreditar demais que vamos passar pelo Fluminense, mas, claro, respeitando demais o adversário, que é muito forte, muito qualificado. Muito obrigado, Monique. Tu só esqueceu de falar que joga muita bola, tá? O resto tá tudo certo, tá perdoado. Inclusive, saudades, Minha centroavante. Não, minha centroavante não, tu que é minha atacante, filha. Tudo bem. Beijão pra ti, boa transmissão aí no Rio de Janeiro. E muito obrigado por ter participado com a gente aqui, tá bom, Monique? Uma honra, um prazer. Tamo junto sempre. Beijo. Vale Colorado. Bom, Grazi, a gente vai continuar falando de esporte aqui no Fala Rio Grande, porque querendo ou não, né, toda essa chuva também está prejudicando os treinos, né? Agora a gente vai falar de Grêmio, é isso mesmo, a forte chuva que persiste aqui em Porto Alegre prejudicou a programação do Grêmio nesta terça-feira. A atividade desta manhã lá no CT Luiz Carvalho não pôde ser realizada em função que os campos do centro de treinamento ficaram alagados. Dessa forma, os jogadores trabalharam na academia. Só os goleiros foram a campo, Suelen, para um breve trabalho. O prejuízo é menor pelo fato que o tricolor só volta a campo no próximo sábado contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. Um novo treino está marcado para amanhã, na parte da manhã desta quarta-feira, de quarta-feira. Se o mau tempo persistir, existe a possibilidade da atividade ser transferida para a Arena. De acordo com a programação gremista, outro treino deve ocorrer na quinta-feira, antes da viagem
para o Ceará, que está agendado para o mesmo horário, para o mesmo dia, às 4h50 da tarde. Eu sou ali. Isso aí, Grazi, eu ia falar Rafa, né? A gente tá tão acostumado a falar Rafa e já ia ser Rafa de novo. Bom, a gente vai continuar falando do Grêmio, né? Porque o Grêmio teve 2 desfalques confirmados na tarde dessa segunda-feira, né? O zagueiro Rodrigo Eli e também o lateral cuiabano tiveram lesões musculares e passam a ser problema para o técnico Renato, né? E o Grêmio teve ontem 2 desfalques confirmados, que foi o zagueiro Rodrigo Eli e o lateral esquerdo cuiabano. Eles tiveram lesões e passam a ser esse problema para o Renato Portaluppi. Ambos tiveram lesões grau 2 na parte posterior da coxa. O problema do Eli é na perna esquerda e do cuiabano na direita. O clube não divulgou o prazo para retorno, mas a previsão inicial é que seja de cerca de 30 dias de recuperação. O zagueiro se lesionou na vitória do Grêmio diante do Palmeiras. Já o jogador sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo durante o ataque do adversário. Já o lateral esquerdo atuou no domingo na Copa da Federação Gaúcha de Futebol e precisou ser substituído no fim da etapa inicial. O treinador, Renato Portaluppi, tem mais dois treinamentos, né, Suelen, como eu tinha falado antes, para buscar o substituto. Na próxima quinta, a delegação vai viajar para o Ceará. No sábado, o Renato tem o jogo contra o Fortaleza, o Grêmio tem o jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão, às 4 da tarde, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Grazi, a gente também vai falar do gauchão das gurias, né? Não dá pra deixar de falar. Sim, não dá pra deixar, principalmente eu não gosto de deixar, tem que falar das GU, né? E é isso, as GUs, o gauchão das gurias aconteceu agora no último domingo, mais uma rodada, a segunda rodada da segunda fase. E nessa semana, Suelen, não tem nada mais, nada menos que um Grenal pela frente. As gurias, o Inter acabou vencendo por 9-0, o Grêmio venceu por 5-0, mas agora tudo é Grenal. Como eu sempre falo, a gente não tem parâmetro para medir as outras equipes, né? Porque a gente está falando de futebol amador. Tirando o Inter e o Grêmio e o Juventude, que está caminhando, né, para uma profissionalização. Opa! O resto das equipes, elas são futebol amador. As gurias trabalham, elas estudam e elas simplesmente se juntam no final de semana para jogar. Então não tem aquele preparo que o Inter e o Grêmio e o Juventude têm, que é, eles treinam, jogam, são a vida das gurias. Então, a gente vai ver o parâmetro agora do Inter e do Grêmio no Clássico Grenal, que acontece na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, lá no CT, em Eldorado do Sul do Grêmio. Não temos ainda informações de ingressos. Antes de subir aqui, de entrar aqui no estúdio, eu falei com a Morgana, assessora de imprensa do Grêmio. Ela falou que ainda estão acertando os detalhes na questão de ingressos da torcida do Inter, torcida do Grêmio, mas certo que nós teremos Grenal pela terceira rodada da segunda fase. A última rodada, antes de parar o gauchão feminino, que vai voltar só dia 25 de outubro, depois que o Internacional voltar da Libertadores América, que começa no comecinho de outubro e vai até o dia 21. O Inter está no grupo D e vai fazer, olha, vários confrontos super difíceis. Mas sobre o gauchão feminino é isso, Suelen. Sobre esporte também. Amanhã a gente volta para falar de muito Libertadores América, né? Porque tá chegando, Suelen. Amanhã, às 9h45, 9h30, eu acho, 9h30. 9h45 é coisa do passado. 9h30, o Internacional vai jogar contra o Fluminense a primeira partida da semifinal da Libertadores. É isso, Suelen. E haja coração pros torcedores, viu, Graça? Porque vai ser complicado. Vai ser, ó, o jeito que a Monique tava ali, já toda ansiosa, deve tá assim, ó, acelerado o coração dos colorados, porque tá muito pertinho, né? Tá logo ali para conquistar esse caneco, mas ainda faltam 3 jogos, né? Faltam 2 jogos contra o Fluminense, depois tem a final. Mas primeiro tem que passar pelo Fluminense. Haja coração. Bom, de esporte por isso, Dani, roda a vinheta agora.